paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé para entrar na presença do Senhor. Mas antes, pega a sua Bíblia e abra ela em Salmos 148. Enquanto isso, vai glorificando ao Senhor, vai exaltando o nome dEle, porque você está diante do Todo-Poderoso. Amém? Todos acharam? Aleluia. E o texto diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas e luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele, e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos e o abismo todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhe exultem a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis e voláteis, répteis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, só a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chamado. Aleluia! Glória a Deus. Fecha os teus olhos e louve ao Senhor nesta noite. Louve aquele que te guardou, que te trouxe até a presença dEle, porque a Ele é todo louvor, toda honra e toda glória. Pai Celestial, entramos, Deus, na Tua presença, Senhor, para Te louvar, Senhor Jesus. Entramos, Pai, na Tua presença para render a Ti a honra e a glória, meu Deus, que lhe é devida, Senhor. Pedimos, Pai, para que o Senhor abra os céus nessa noite e entre com a Tua infinita graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós entramos, Pai, na Tua casa, Senhor Jesus, para buscar a Tua presença, meu Deus, pois sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então, Espírito Santo, perdoa, meu Pai, as nossas falhas, perdoa, meu Deus, os nossos pecados, e que o Senhor possa nos encher com o fogo celestial, com poder vindo do céu, Pai, porque, meu Deus, esta casa é sua, Pai. Que todo aquele que aqui chegar, Senhor, seja por Ti transformado, Pai. Todo aquele que aqui entrar, sinta a Tua presença, meu Deus. Que todo espírito de tristeza, desânimo e abatimento caia por terra agora, Senhor. Porque nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos na casa que se chama pelo Seu nome, meu Deus. Casa de oração, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Amém e graças a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Declare a Ele nessa noite, porque você não está sozinho, Ele está contigo. Ah, Santo Deus.
Aleluia. Aleluia. Para adorar a Deus, para glorificar Jesus. Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus, o nosso Deus. Nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero convidar você, do jeito que for possível, do jeito que você puder, para que você possa estar saudando quem estiver aí mais próximo de você com a paz do Senhor Jesus. Enche esse lugar de paz, enche esse lugar de Deus, enche esse lugar de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Glória a Jesus. Pegue sua Bíblia e abra o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Estando a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos felizes por estarmos aqui em Tua casa, Senhor. É uma grande alegria poder, Senhor, se reunir com a Tua igreja e celebrar o Senhor por estas coisas tão maravilhosas e tão preciosas que o Senhor faz nas nossas vidas, meu Deus, com um zelo, um toque diferenciado na vida de cada um, de maneira que ninguém está sozinho, Senhor. A Tua presença está com cada um de nós, meu Pai. É bem verdade que às vezes a gente pensa que estamos sós, meu Deus, por causa às vezes das experiências que passamos. Mas a Tua palavra fala que o Senhor vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós Te louvamos por isso e Te glorificamos por isso. E Te pedimos, ó Deus, para que nesta hora, Senhor, essa hora que foi consagrada, Pai, ela foi separada, ela foi, meu Deus, tornada exclusiva, para que nós pudéssemos não simplesmente ler a Bíblia, mas que nós pudéssemos, meu Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, porque é a Tua voz que constrói tudo dentro de nós, Senhor. É a Tua palavra, a Tua voz que desperta a nossa fé, que nos coloca, meu Deus, no santo e vivo caminho, Senhor. Portanto, fala conosco, Deus, que estas palavras escritas se tornem palavras vivas dentro do nosso coração, Senhor. Fala, meu Deus, com cada um, conforme a necessidade que cada um precisa, Senhor, de maneira que a Tua igreja, Senhor, possa encontrar sentido de poder ter vindo a este lugar, Senhor. Que ninguém saia com as mãos vazias, que ninguém saia com o coração vazio, que ninguém saia, meu Deus, sem uma direção definida, sem a luz e a presença do Teu Espírito Santo, porque esse é o motivo principal de estarmos aqui nesta noite, glorificarmos o Teu nome e recebermos a presença do Teu Espírito Santo. Diga assim: eu recebo o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: eu vos batizo com água para arrependimento,
mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta. E eu gostaria de meditar nesta palavra com você e aprender com ela. Amém? O versículo de número 11, parte dele é muito fácil de ser compreendida, porque é uma parte prática, e é algo que nós podemos então realizar. Está sobre a nossa responsabilidade fazer. Porque João Batista fala que era isso que ele fazia. E quando Jesus então deu o ID para a igreja, se você quiser conhecer o ID que Jesus determinou para a igreja, vai lá em Marcos no capítulo 16. Marcos no capítulo de número 16, Jesus disse assim para a igreja: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aquilo que João Batista fazia, João Batista não fazia por causa da ideia dele, por causa do pensamento dele. Não, João Batista estava cumprindo o propósito de Deus para aquele momento. Ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. Dos profetas, João Batista é o último profeta com relação ao ministério profético. Depois de João Batista não tem mais profeta, pastor? Tem, a Bíblia fala que tem, mas não como ministério, como normalmente você vê às vezes acontecendo por aí. Pessoas que são chamadas de profetas, são reconhecidas de profeta, né? E são buscadas como profetas para que através delas as pessoas possam então ouvir Deus falar. Mas esse tempo foi até João, e os profetas do Velho Testamento, eles agiam diferente dos profetas de hoje, né? Porque os profetas não falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir falar, mas os profetas falavam aquilo que Deus mandava falar. Era diferente. E hoje a profecia, ela deixou de ser um ministério exclusivo, pessoal, personalizado. A profecia, ela passou a ser a manifestação de um dos dons do Espírito. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo ele trouxe para a igreja 9 dons, e dentro desses 9 dons, o dom de profecia. E Deus então pode fazer isto em qualquer pessoa que é batizada pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa batizada pelo Espírito Santo pode ser usada por Deus como profeta, né? E isso a igreja precisa ter essa maturidade, essa consistência, para ela poder servir a Deus, porque a verdadeira profecia, ela está escrita aqui na palavra de Deus. Ela não vai acontecer, ela não vai surgir. A verdadeira profecia está aqui. Então, quem quer ouvir a voz de Deus, é só buscar na Bíblia, é só buscar na palavra, e Deus vai falar com cada um de nós. Não é isso?
E quando João Batista, então, ele profetizava, ele veio com uma orientação de Deus: ensinar a necessidade do arrependimento para que a obra de Jesus Cristo pudesse acontecer. E isto é o que a igreja, ela vive até hoje, porque sem o arrependimento, a obra de Jesus Cristo, ela não acontece. Então é necessário que todo aquele que quer conhecer Jesus, todo aquele que quer ter experiência com Jesus, é necessário que, em primeiro lugar, ele se arrependa. Se arrependa do quê? Dos pecados. E como que a pessoa vai se arrepender dos pecados? Recebendo a presença, a orientação do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é capaz de convencer as pessoas do pecado. Então, quando uma pessoa, ela começa a vir para a igreja, ela começa a ler a Bíblia, o que está acontecendo com ela? O Espírito Santo está começando a trabalhar na vida dela. Ninguém busca a Deus por vontade própria. Nós não podemos tirar essa obra do Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito Santo. Isso é o que marca a presença do Espírito Santo nesse lugar, nesse mundo. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu não consigo ver Deus. Não consegue ver Deus porque não conhece Deus e não sabe o agir de Deus. Eu não consigo ver o Espírito Santo. Não consegue ver o Espírito Santo porque não conhece o Espírito Santo e não conhece a obra do Espírito Santo. Mas quando você, por exemplo, convida um amigo que não conhece a palavra, um parente que não tem um relacionamento com Deus, e você convida ele para vir à igreja, e ele fala: eu vou, você já está vendo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está trabalhando na vida dessa pessoa, assim como é o Espírito Santo que trabalha em nós. Por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Amém? Você está aqui porque você tem o Espírito Santo. Amém? Olha que notícia maravilhosa. Essa notícia, ela é poderosa. Nós temos o Espírito Santo. Pastor, mas eu queria tanto receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma consequência da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, você primeiro precisa ter a presença do Espírito Santo, para depois ser batizado pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vai acontecer. Você vai ter essa experiência, pode ter certeza. É só você buscar e você entender a obra do Espírito. Então veja que João Batista fala assim: eu batizo com água para arrependimento. Então o batismo, ele servia justamente para os arrependidos, na vida daquelas pessoas que estavam sendo trabalhadas pelo Espírito Santo e estavam convencidas. Por isso que dentro de nós, dentro de você que quer ter uma experiência com Deus, quando você olha lá para o seu passado, você não pode olhar de uma maneira normal. Não, você não pode. Você tem que pedir para que Deus te dê uma visão real de como que você deve ver o seu passado. Porque o nosso passado, ele está marcado com uma religiosidade, ele está marcado às vezes com a idolatria, ele está marcado às vezes com a feitiçaria, ele está marcado com o paganismo, com a incredulidade. E nós temos que olhar isso e ver que isso era um pecado na nossa vida, e que nos levava, por uma falta de conhecimento das coisas de Deus, a praticar diversos pecados. Então, tem que haver essa mudança. Nós não podemos estar na igreja do Senhor Jesus e achar que o nosso passado foi um passado digno espiritualmente, e que nós não temos nada de que nos arrepender, nós não temos nada de que nos convencer do pecado. Não, é o contrário. Nós temos que nos arrepender
e nós temos que pedir perdão a Deus e pedir para que o Senhor cada vez nos abra mais os olhos, para que nós possamos servi-lo e conhecê-lo cada vez mais como verdadeiro Ele tem sido na nossa vida. Amém, irmãos? Então João Batista fala isso: aquele que se arrepende, ele precisa ser batizado. Por quê? Porque Jesus completa lá: porque aquele que crer e for batizado será, mas aquele que não crer será, escrito lá em Marcos. É muito sério isso, irmão. Então batismo não é uma onda, não é um movimento que acontece de tempos em tempos na igreja e a gente então participa dele. Não, o batismo é o atestado de convencimento. O batismo é a libertação. Quando a pessoa fala assim: olha, eu estou convencido dos meus erros e dos meus pecados, e eu quero uma mudança de vida, e para isso eu quero declarar ao mundo real, e eu quero declarar ao mundo espiritual essa mudança, e para isso então eu quero o batismo. O batismo é uma declaração pública, é um ato público, dizendo assim: olha, eu estou morrendo para a minha velha criatura, e estou nascendo como uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É um propósito de novas experiências, onde nessas experiências nós vamos ter muitos acertos e vamos ter muitos erros, dos quais nós vamos ter que corrigir, como nessa noite nós fizemos aqui. Olha o que o Espírito Santo fez a pessoa enxergar um erro e corrigir o erro. Jesus não é como aquele que faz a gente enxergar o erro e joga a gente numa prisão porque erramos. Não, Jesus faz a gente enxergar o erro para nos libertar do erro, para nos libertar da maldição, para curar a nossa vida. Então é maravilhoso quando isso acontece. Então João Batista falou: olha, eu vos batizo com água para arrependimento. E Jesus então ordenou à igreja: aquele que crer e for batizado, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e faça isso. Então a gente faz. Mas depois dessa prática que nós podemos fazer, João Batista, ele fala assim: olha, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E ele estava falando a respeito de quem? De Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Aí ele fala assim, ó: ele vos batizará com o Espírito e com... Aí fugiu do nosso controle, fugiu das nossas possibilidades. Aí veja bem, a pessoa, ela vem na igreja numa dependência: olha, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser curado, e a igreja ampara, e a igreja ajuda, a igreja faz, a igreja ora, a igreja ensina, mas chega uma hora que não dá para a gente fazer tudo, que aí é você que precisa fazer, porque é isso que João Batista está dizendo: olha, o que eu posso fazer eu faço, batizar você. A igreja pode fazer o que ela pode fazer, mas tem coisa que só Jesus. Depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso está nas mãos de quem? De Jesus, não está na mão do pastor, não está na placa da igreja. Isso está nas mãos de Jesus. Você vai ter que buscar isso não na igreja, você vai ter que buscar isso não nas mãos do pastor, não na oração, você vai ter que buscar isso aos pés de Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E acredite nisso, porque isso é verdadeiro. E isso é que faz a diferença entre a pessoa religiosa e a pessoa de fé.
não é a igreja que ela está, não é o endereço que ela mudou, mas o que faz a grande diferença é ela passar por esse processo do qual só Jesus pode fazer. Só Jesus. Então veja que às vezes a pessoa, ela faz as coisas para a igreja ver, ela faz as coisas para o pastor ver. Está errado. Você tem que fazer as coisas para Jesus ver. Você tem que agradar a Jesus, você tem que servir a Jesus. Você é um servo de Jesus, irmão. E isso é verdadeiro. Batismo, Ele pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Só que aí, veja bem, isso é um mistério, porque não é nada real, não é nada material. Isso acontece sobre um aspecto 100% espiritual. E como entender isso? A Bíblia precisa explicar. Não pode um homem explicar uma coisa espiritual. É necessário que a Bíblia, a palavra de Deus, possa explicar as coisas de Deus. Então o versículo seguinte explica. Aí o versículo seguinte fala assim, ó: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui está a explicação. É difícil de entender, e graças a Deus por isso. Por isso que Deus estabeleceu a igreja, para que nós pudéssemos compreender os mistérios de Deus. Por isso que Deus levantou pastores, para que através dos pastores a igreja fosse ensinada, fosse orientada. Mas aqui está a resposta de como que o Senhor Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele batiza com fogo. Em primeiro lugar, esse versículo está dizendo que Jesus, Ele tem uma visão ao nosso respeito, que é diferente da visão que nós temos por nós mesmos. Às vezes nós não sabemos quem nós somos. Às vezes nós não damos o verdadeiro valor que temos. Às vezes nós jogamos fora tudo aquilo que aos olhos de Deus nós somos. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus nos olha como um trigo. Nós somos um trigo aos olhos de Deus. E o que significa isso? Isso significa que nós temos um valor, nós temos um prestígio aos olhos de Deus. Talvez você não se dê nenhum valor, talvez as pessoas que estão ao seu lado não te dê valor nenhum, mas o Senhor te valoriza, o Senhor te ama, aleluia. E Ele está dizendo isto nessa noite para que você saiba, aleluia. Então Ele está dizendo, olha, nós somos como um trigo, nós pessoas somos como um trigo. A igreja, ela é como uma eira. O que é uma eira? A eira é um lugar de se depositar o trigo que foi colhido, que foi tirado lá do campo. E a Bíblia fala que nessa eira, aquele que cuida dessa eira, aquele que cuida desse trigo, é Jesus. E Jesus tem nas mãos a sua pá. Está dizendo isso. Então o que a palavra de Deus está falando? Em primeiro lugar, a palavra de Deus está falando da importância que nós temos aos olhos de Deus. Você veja que o trigo, ele tem um valor incomensurável, para ele poder ser usado assim por Jesus Cristo. Veja que o valor do trigo expressa o valor de uma alma aos olhos de Deus. O trigo, ele é precioso. Naquela época ele era o fundamento para a alimentação ali daquelas pessoas, era o trigo. Então ele tinha um valor precioso. É claro que o trigo se comprava com ouro, né? Se comprava com prata, mas veja que o trigo tinha mais valor do que o ouro, porque senão Jesus tinha usado
como exemplo o ouro. Senão Jesus tinha usado como exemplo, né, ali a prata. Mas não, o que foi usado foi o trigo. Porque muito embora o ouro tenha o seu valor, a prata tenha o seu valor, mas a gente não come ouro, a gente não come prata, a gente come trigo. Percebe? Então veja, às vezes nós temos dinheiro, o nosso dinheiro não tem valor, irmão. O que tem valor é aquilo que a gente come. E a Bíblia fala que nem tudo que a gente come tem o valor necessário, porque nem só de pão viverá o homem, mas o verdadeiro valor está no alimento que vem do céu. Aleluia! A palavra de Deus, irmão. Então veja que tinha um valor, o trigo tinha um valor nutricional, um valor de crescimento, um valor de existência. A Bíblia está falando que nós temos um valor precioso e nós precisamos identificar isso. Sabe, você não pode viver uma vida simplesmente por uma vida, não. Você tem que encontrar o seu verdadeiro valor e explorar o seu verdadeiro valor e abençoar vidas com o seu verdadeiro valor e fazer com que realmente a visão de Jesus, ela venha esclarecer, ela venha iluminar os seus passos. Você não é mais um nesse mundo, você é uma pessoa especial nesse mundo. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus por isto. Então, o que João Batista está dizendo aqui, que o batismo com o Espírito Santo é um processo, não é fanatismo, não é uma coisa para alguém ver, não é um teatro, não. O batismo com o Espírito Santo é um processo, assim como o trigo tinha que passar por um processo. Então a Bíblia está dizendo que, a palavra aqui está nos orientando que, segundo ali o que Jesus ensinou, fala assim, ó, o reino de Deus, em Mateus, no próprio livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, fala assim, o reino de Deus, ele é como um campo que foi semeado, e aquele que semeou o campo com trigo, mas depois que tudo cresceu, presta atenção nisso, depois que tudo cresceu, olharam e perceberam que tinha nascido trigo e que tinha nascido joio. Os funcionários daquele homem disseram assim, olha, o que foi que o senhor semeou? O senhor não semeou trigo? Porque nasceu trigo e nasceu joio. E Jesus explica aquela parábola dizendo assim, olha, a existência desse joio, isso é muito importante na parábola, a existência desse joio foi porque o inimigo semeou. Irmão, Deus não faz gente boa e Deus não faz gente ruim. Deus não faz gente cheia de amor e gente vazia de tudo isso. Não. Deus semeia o trigo. Mas no meio do trigo tem um joio. É o diabo que faz. O diabo que faz as pessoas viverem sem coração, não ter sentimento. E aí então os funcionários disseram assim, se o senhor quiser a gente vai lá e arranca o joio. Olha só, a gente tira o joio. E aí Jesus então ensina que não se pode tirar o joio antes de tirar o trigo. Não é o joio que é tirado, é o trigo que é separado. Aleluia. Isso aconteceu conosco, irmão. Nós estávamos lá no mundo, no meio de tudo isso. E sabe por que você foi colocado aqui neste lugar? Porque Jesus te colheu como um trigo. Aleluia. O que fica é o joio e o trigo é trazido para a eira. A igreja é o simbolismo da eira, irmão.
Então você faz parte de uma colheita. Você foi escolhido por Deus. Você foi feita uma colheita e a sua vida foi achada e as mãos do Senhor, aleluia, trouxe você para a casa de Deus. Então a Bíblia fala que a colheita é feita e aí então é separado o trigo do joio. Irmão, na igreja, eu já escutei muitas vezes isso, que essa parábola ela cabe à igreja. Essa parábola ela não cabe à igreja, ela cabe ao mundo. Na igreja, irmão, não tem joio. Na igreja tem trigo. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Se alguém, estando você na igreja, disse que você é um joio, não considere, aleluia, porque você não é joio, você é trigo. Às vezes a pessoa ainda não descobriu a sua identidade, e como ela cresceu muito perto do joio, ela cresceu muito perto daquilo que tinha uma aparência, então ela também cresceu com uma aparência, e ela acha que ela é joio, não é isso? Ela não tem consciência de que ela é trigo, porque o joio se parece muito com o trigo. A única diferença é que o trigo tem o fruto e o joio é vazio, não tem nada. Então, às vezes, por causa do crescimento, a pessoa às vezes está na igreja e ela se considera um joio, ela se considera inútil, não é isso? Mas eu quero que você saiba que essa é a obra do Senhor Jesus, fazer você descobrir. Jesus te trouxe para a igreja para dizer que você é trigo, que você tem valor e você pode ser muito bem utilizado no reino e na obra de Deus. Só que o trigo precisa passar por um processo. Por isso que esse versículo está aí. O trigo, quando ele é colhido, ele vem de uma maneira rústica para a eira. Assim somos nós. Quando a gente chega na igreja, a gente vem meio que embrutecido, moldado pelo mundo, moldado pelas nossas experiências lá fora, que não vão servir para nada aqui. As nossas experiências lá de fora não vão ter utilidade nenhuma mais aqui, porque agora é uma nova vida, amém? São novas experiências com Deus. Então a palavra está dizendo que nós somos trazidos como trigo para a eira, porém nós precisamos ser trabalhados. E é esse trabalhar que João Batista estava se referindo. Olha, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então calma, não é assim, eu cheguei na igreja e eu quero ser batizado com o Espírito. Não, é um processo. Diga, é um processo. E você está fazendo parte dele. Só que você tem que entender esse processo e você tem que participar. Então Jesus, ele disse assim, olha, então em primeiro lugar, você é um trigo, aleluia, você tem valor. O Espírito Santo não vai habitar em quem não tem valor, entendeu? As pessoas às vezes entregam seus corpos ao pecado, à prostituição, ao vício. Por quê? Porque acha que não tem valor. Mas quando a gente chega na igreja, a gente descobre que a gente tem valor. Aleluia. Então a Bíblia ensina que esse trigo é colocado na eira. E o primeiro passo para se fazer o processo do trigo é ter que trabalhar esse trigo, porque lá no campo, para que o trigo possa sobreviver à chuva, para que o trigo possa sobreviver ao vento, para que o trigo possa sobreviver àquela toda estrutura rústica do campo, a própria natureza dá para o trigo uma proteção natural, que é a casca. Tem gente que não conhece às vezes um trigo, mas o trigo é uma semente e por fora tem uma, então aquela casca é uma casca protetora. E quando ele é colhido o cacho, é tirado a haste, uma haste, e na ponta desta haste tem um cacho de trigo.
Então é feito essa colheita. Esse cacho não serve para nada. Essa casca que envolve esse trigo também não serve para nada. Vai ter que passar por um processo. Quando você chegou na igreja, você chegou com muita coisa que agora não vai servir mais para nada na sua vida. E você tem que se preparar para um processo do Espírito Santo. Então o primeiro processo que acontece, conforme a Bíblia nos orienta, e ela fala isso, por exemplo, a respeito de Gideão. Quando Gideão aparece na história da Bíblia, ele aparece lá no lagar, que é a mesma coisa, para você poder entender hoje, seria muito parecido com a eira. E a Bíblia fala que Gideão, lá em Juízes capítulo 6, ele estava malhando o trigo. Ele estava justamente fazendo o processo do trigo. E o primeiro processo do trigo é malhar o trigo. É malhar o trigo. E esse processo é feito com um instrumento antigo, lá na época de Jesus, por isso que é contada essa parábola. Era feito através de um instrumento chamado mangal. O que era o mangal? O mangal era um instrumento que batia no trigo, que estava dentro da eira. E aquele trigo tinha que ser batido. Por quê? Porque ele precisava soltar daquela haste, porque aquela haste não interessa. O que interessa é o trigo. Então ele era batido, e o trigo ia se soltando, e ele ia indo para baixo da eira, e ia ficando por cima somente aquelas hastes. O que significa esse processo? Esse processo é o desligamento das nossas vidas com as coisas do mundo. Essa haste era o que ligava o trigo ao solo. As coisas que nos ligam ao mundo, elas vão precisar ser tiradas da nossa vida, se nós quisermos ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque o homem terreno, o homem natural, entende das coisas naturais, mas se você quiser entender das coisas espirituais, você tem que se desligar das coisas naturais e se ligar às espirituais. O trigo dependia da haste para poder viver, porque a haste estava ligada no mundo. Assim também nós, mas agora nós precisamos aprender a depender de Deus, e precisamos deixar as hastes e nos ligarmos a Deus. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. E quem faz isso é a palavra. Deus usa a palavra para fazer esse processo na nossa vida. E a palavra vai nos ensinando a nos desligarmos do mundo. A palavra vai nos ensinando a nos afastar das dependências do mundo. Por isso que às vezes a pessoa ela chega na igreja e às vezes ao invés dela sair abençoada, ela sai às vezes brava, porque ela fala assim: poxa, a palavra de Deus falou exatamente o que eu estou vivendo. E às vezes a palavra no começo ela machuca. Por quê? Porque ela vai tentar te separar das coisas que te ligam no mundo. E isso é um processo de dor. É um processo traumático, porque você tem a sua estabilidade no mundo, mas a palavra vai trabalhar. E alguns, ao invés de chegarem no começo na igreja, né, e se sentirem às vezes amados, se sentem às vezes batido, assim como o trigo é batido. Quantos maridos às vezes não chegam para a esposa: você falou da minha vida para o pastor? Quantos filhos às vezes falam: puxa, eu sabia que eu não podia vir na igreja, porque você falou tudo de mim para o pastor, porque tudo que o pastor falou, ele falou a respeito da minha vida. Mas é o processo. A gente precisa se desligar das dependências. Você não vai mais depender do mundo, você precisa aprender a depender de Deus. Amém? Pode aplaudir, glorifica a Deus. Às vezes a palavra vem
e a gente se solta. A gente se solta. Às vezes a palavra vem e a gente não aceita. Ao invés da gente receber a palavra, a gente resiste à palavra. E ao invés de se soltar, a gente gruda mais ainda, a gente se apega. Aí o processo é mais traumático ainda. Porque você é trigo, Jesus te trouxe à igreja para te dizer que você é trigo, e Jesus vai trabalhar na sua vida para que você possa enxergar que você é trigo. Amém, irmão? E a palavra de Deus, ela vai trabalhar e vai gerar um conflito dentro de você. Mas a palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra do homem. A palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra do mundo. E ela não é lançada vazia para atingir qualquer objetivo. Não, a palavra lançada, ela atinge o objetivo pelo qual ela foi lançada. E a gente às vezes vai ser batido na igreja. E a gente vai ter que se tornar independente de pai, se tornar independente de mãe, se tornar independente de amigo, se tornar independente de pessoa, se tornar independente de vício, você vai se descobrir, você vai ver que você não precisa de nada disso para você viver. Na verdade, você é trigo e você depende somente de Deus para viver. Aleluias por isso. E esse processo de batimento só vai parar a hora que você estiver no fundo da eira. A hora que olhar em cima na eira e não enxergar mais você. A hora que você se perder das vistas. Enquanto o dono da eira olhar e ver que tem um trigo agarrado em alguma haste, ele vai continuar batendo, ele vai continuar batendo, até que ele olha e já não tem mais. E o trigo está no fundo e os galhos estão por cima. Amém, irmãos? Então não pense que na igreja você vai chegar e encontrar um lugar por cima. Quando a gente chega na igreja, o nosso lugar a gente aprende isso. Na igreja não, mas o pastor está por cima. Não, o pastor não está por cima. Todos nós, o melhor lugar para nós na igreja é por baixo. O melhor lugar não é em cima como o fariseu. O melhor lugar é como aquela mulher aos pés de Jesus Cristo, irmão. Aqui o mais importante nós vamos descobrir é o dono da eira. Só vai ficar o dono da eira, o trigo está por baixo. Só vai ficar Jesus. Jesus tem que ser glorificado. Jesus tem que ser adorado. Aleluia. E o trigo tem que ficar por baixo. E sabe quando que você vai descobrir que você se desprendeu? Sabe quando que você vai descobrir que o processo de batimento acabou? Quando você fica fora das listas de aniversário do mundo, das listas de festas do mundo, quando o seu nome não aparecer mais lá. Mas cadê meu nome? Sumiu. O seu nome não está mais em alta no mundo, o seu nome no mundo está em baixa. Quanto mais em baixa o seu nome no mundo, mais em alta o seu nome vai estar na igreja. Aleluia. Quanto mais em alta o seu nome estiver no mundo, mais em baixa você vai estar na igreja. Quando o seu nome não estiver mais lá nos encontros de família, quando você passar a ser indesejado pelo mundo. Enquanto você for querido pelo mundo, disputado pelo mundo, você está no mundo. Quem está entendendo isso, diga amém. Não se engane, não se engane. Não pense em ser uma pessoa espiritual estando ligada no mundo. Se o mundo sente a tua falta, se o mundo reclama a tua falta, se o mundo deseja a tua presença, então você está ligado nele. E a Bíblia fala que aqueles que estão ligados no mundo estão desligados de Deus. E para ser ligado em Deus tem que se desligar do mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de
E o que é inimigo do mundo é amigo de... Quem está entendendo, diga amém, pode glorificar Jesus. Aleluia. Desprendeu. Seu nome não está mais no mundo, ainda está no processo. Diga, eu estou no processo. No processo de Deus. Porque agora você perdeu a haste, mas você ainda tem a casca. Que lá no mundo era necessária, que te fazia um trigo embrutecido. Um trigo reservado, embutido. E por fora a casca. Você era uma pessoa por dentro e outra por fora. Mas agora o processo vai dar continuidade. E agora o Senhor da eira vai virar a eira. Deus vai mexer na sua vida. Deus vai trabalhar a sua vida. Deus vai limpar a sua vida. E a Bíblia fala que o dono da eira, com a sua pá, pegava o trigo e a palha e jogava para cima. Aleluia. E o vento, o Espírito Santo soprar. O trigo, por ser mais pesado, volta e cai na eira. A palha, por ser leve, o vento leva embora. E é um processo. E a nossa vida começa a ficar movimentada, agitada, e a gente não entende por quê. É porque Jesus está no processo. Está te jogando para cima. Aleluia. Jesus nunca vai te jogar para baixo, Ele vai te jogar para cima. Aleluia, aleluia. E já viu uma criança, quando você joga uma criança para cima? Você joga uma criança para cima, ela bate mão, bate pé. É assim que a gente fica nesse processo às vezes. Mas Jesus está no controle. Jesus está preparando você para que o mistério de Deus aconteça. Porque Ele batiza com o Espírito e com fogo. O vento sopra e a palha vai, até que fica na eira somente o trigo com a casca. Mas a casca tem que sair, porque a sua beleza não está por fora. A sua beleza está dentro de você. A sua beleza não está nessa roupa, não está nesse cabelo. A sua beleza está dentro. E Deus quer mostrar essa beleza que existe em você. E o que acontece? Aí o milho tem que ser, o trigo tem que ser prensado. Às vezes pisado pelo boi. Às vezes moído pela pedra. Se na eira, pisado pelo boi. Se no lagar, moído pela pedra. Moído pela pedra. Mas não a ponto de quebrar. Diga para quem está do teu lado, fala, você não pode rachar, você não pode quebrar. Você tem que suportar. Então, o boi pisa, mas não, apesar que alguns quebram. Por quê? Porque são frágeis. Porque são aqueles crentes dodói, aqueles crentes mimimi, sabe? Por isso que você não pode ser dodói. Você não pode ser aquele crente mimimi. Você tem que ser aquele crente trigo. Amém, irmão? Para você poder passar pelo processo. Como que é esse processo? Quando o boi pisa, o problema não é o boi, o problema é o atrito. Porque a hora que o boi pisa, o casco do boi não é aberto o suficiente para esmagar. Ele vai abrir. O que vai fazer é o trigo raspar com outro trigo. Quando o pé do boi chegar no chão, ele vai chegar livre, sem trigo embaixo. E o trigo atrita com outro trigo. Por isso que às vezes tem os atritos dentro da igreja, de irmão com irmão. Mas não é para que ninguém pereça, porque o atrito é de trigo para trigo. Não é de trigo com pedra. Não é de trigo com objeto estranho. O atrito é de trigo com... E qual é o propósito? Nesse processo sempre vai ter o propósito. O propósito não é de quebrar o trigo. O propósito é de tirar a casca.
Então os atritos é bom, porque nos atritos vai sair parte da sua casca e parte da outra casca, e a gente vai ter que aprender a se libertar da casca. No atrito nós temos que tirar o embrutecimento. No atrito nós temos que tirar todo o ego. No atrito nós temos que tirar toda aquela robustez, e nós temos que mostrar a simplicidade do trigo. Nós temos que mostrar o valor do trigo, não o valor da casca. Não, a casca nós vamos ter que perder. O orgulho nós vamos ter que perder. Nós vamos ter que aprender a ser trigo. Nós vamos ter que aprender a ser humilde. A casca Deus vai tirar. Amém? Pode aplaudir, glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. A gente briga por causa da casca. Porque quando acabar a casca, quando atrita trigo com trigo, já não tem mais atrito, aí escorrega. Quando um irmão se esbarra em outro irmão, os dois pedem perdão ao mesmo tempo. Ô irmão, me perdoa? Não, me perdoa você. Agora, quando o trigo com casca raspa com outro trigo com casca, há uma disputa para ver quem é que vai prevalecer e segurar mais casca. Por isso que a gente precisa entender o processo. Tem gente que às vezes chega na igreja e fala assim: bom, eu vou vir para essa igreja agora e eu não quero me envolver, porque eu não quero atrito. Se você não quiser atrito, você vai ficar com casca. E trigo com casca não tem valor. Trigo com casca vai para o vaso em cima da mesa, não vai servir para nada. Então você precisa compreender o processo e fazer a escolha certa. A escolha certa não é se resguardar, a escolha certa é se expor, acreditar em Deus e deixar Jesus trabalhar. Pode aplaudir e glorificar. Glorifica Ele. Diga: eu sou trigo e essa casca não é minha. Fala para o irmão que está do lado, fala: me ajuda a tirar essa casca, me ajuda. Olha o que você está falando, hein? Olha o que você está falando, hein? Me ajuda a tirar essa casca. A hora que o dono da eira vê que a casca saiu, então é hora de pegar a pá e continuar o processo, jogar você para o alto. Aleluia. Porque quando joga o trigo e a casca para o alto, agora é hora da casca sair e o trigo voltar. Amém, irmão? A casca vai sair, ficou o trigo só na eira. Aí o processo está quase terminando, irmão. Porque a casca saiu, a haste saiu. Agora você é trigo, trabalhado pelo Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Olha o quanto você já mudou. Olha com quanta casca que você já chegou aqui e o quanto você está melhor. Quem está melhor pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ele batiza com o Espírito e com... Agora o fogo entra. A casca saiu, a haste saiu. Então tudo aquilo vai ser lançado no fogo. Tudo que você era não vai existir mais, vai ser queimado. Aleluia. Fala: o fogo vai queimar todas as minhas impurezas. Todas, irmão. Aí quando fica o trigo precisa virar farinha. Ainda está no processo. E aí o trigo vai ser moído. São experiências cada vez mais fortes, irmãos. E nós não podemos fugir de nenhuma delas. Quando o trigo está sendo moído, é hora de nós percebermos que nós estamos quase no fim do processo. Nós estamos quase sendo batizados com o Espírito
nós já perdemos a haste, nós já perdemos a casca. Quem pode dar um glória a Deus? E agora nós estamos partindo para uma finalização do processo. Nós vamos virar farinha. Aí que Paulo diz: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, não vê, você não chega lá, por exemplo, no supermercado e fala assim: eu quero um quilo de trigo moído. Não. Você chega e você fala: eu quero 1 quilo de... Ninguém mais vai ver o trigo, ninguém mais vai te enxergar. As pessoas vão olhar em você e vão enxergar Jesus. Amém, irmão? Pode aplaudir, glorificar. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Mas tem que suportar o processo. Isaías fala que Jesus ia ser moído. E a Bíblia está dizendo que nós vamos passar por esse processo também. Nós vamos ser moídos. E nós não podemos abrir mão da nossa fé. Tem gente que está sendo moído agora. Tem gente que está passando por experiência que não é uma luta. Tem gente que está passando por uma experiência que não é uma guerra. Tem gente que está sendo moído de verdade. E não estava entendendo, mas agora você está entendendo. Você está no processo. E Deus está no controle desse processo. E esse processo não é para o teu mal, esse processo é para o teu bem. Não é para te desvalorizar, é para dar valor à sua vida. Aleluia. E feita a farinha, aí a Bíblia fala que se tira da farinha a melhor farinha, a flor da farinha. A flor da farinha se tira passando a farinha por mais de 40 peneiras, irmão. 40 peneiras. Vai afinando, afinando e tira a menor, a mais fina farinha. Fala: flor de farinha. Olha para o teu irmão e fala para ele: flor de farinha. Aquele trigo cascorento, aquele trigo cheio de casca, de rusgas, vai ficar suave, vai ficar leve. Aquele trigo pesado agora vai ser um trigo leve. Aleluia, glória a Deus. E você vai sentir isso na sua... Vai ser muito mais leve para quem convive com você. Vai ser muito mais leve para tua esposa, vai ser muito mais leve para o teu marido, vai ser muito mais leve para os teus amigos. Teus amigos vão estranhar você, porque agora você está fácil, você está leve. Agora você mudou, você não tem mais aquela autodefesa. Agora você está exposto. Agora você não acredita mais em si mesmo. Agora você acredita num Deus vivo. E você se expõe ao perigo porque você sabe que Deus vai estar lá e Deus vai te guardar lá. E quando você vira farinha, você está pronto para ser oferecido a Deus. Porque não é trigo que a gente oferece a Deus, não é casca que a gente oferece a Deus. O que a gente oferece a Deus é a flor da farinha. Aleluia. Em Levítico capítulo 5 você vai encontrar lá que a oferta pelo pecado era feita ou com bode, ou com cordeiro, ou com 2 pombas, de acordo com a possibilidade. Mas quem não tinha possibilidade não ia ficar sem oferecer algo para Deus. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho possibilidade. Não, você tem. Porque você pode oferecer a farinha, você pode oferecer a si mesmo. Não é oferecer o seu dinheiro, não é oferecer a sua casa, não é oferecer o seu carro, é oferecer o melhor de você para Deus, o melhor de você para o Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer. E é aí que acontece o batismo com o Espírito Santo. Quando você chega no ponto em que Deus sabe que você pode chegar. Portanto, você só precisa perseverar e esperar. Porque nós batizamos com água, mas aquele Jesus é muito mais poderoso do que nós.
e Ele vos batizará com fogo. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. Fique de pé. Louvado seja Deus. Fique de pé. Põe a mão no seu coração e aceite o processo. Aceite o processo. Não se desanime. Não se enfraqueça. Muito pelo contrário. Com seus olhos fechados, olhe para Deus agora com seus olhos espirituais e diga para o Senhor: Senhor, continua o processo. Continua o processo. Diga para o Senhor, confia nele. Ele sabe como trabalhar a sua vida, porque Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu limite. Ele conhece as suas capacidades. E Ele te trouxe aqui justamente porque Ele sabe que você é capaz de suportar o processo. Jesus não colhe joio. Jesus colhe trigo. Diga: eu sou um trigo. E Jesus é o Senhor da eira. Ele tem a pá. Ele tem a pá nas mãos. Então tudo isso que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, é o processo do amor de Deus na sua vida. Porque de tudo isso, de todo esse processo, de toda essa luta, de toda essa situação, o que vai ficar é o que realmente você é. É o que realmente Deus conhece a respeito de você. Toda essa fachada vai ser tirada. Toda essa fachada vai mudar. Toda essa casca vai sair. E você vai ter que aprender a ver e a ser o que verdadeiramente você é. Aleluia. Diga: eu sou um escolhido de Deus. Eu fui colhido no campo pelas mãos de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos para o céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço agora, estenda a tua mão e abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, e ajude eles a suportar esse processo, porque, meu Deus, tudo isso é para que haja melhora, Senhor. Tudo isso é para que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa ir trabalhando e morando em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos agora, Senhor, continua trabalhando, continua agindo, continua fazendo, meu Deus, até que esteja pronta aos teus olhos, porque nós acreditamos no Espírito Santo e nós acreditamos no fogo que queima toda esta palha, que queima, meu Deus, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, meu Deus. Nós acreditamos no Espírito Santo. Põe a mão no teu coração e não fuja da presença de Deus agora. Não escape das mãos de Deus agora, mas se entregue ao processo. Aceita o agir e o trabalhar de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, creia, o resultado vai ser muito melhor. Ainda que você não veja, mas aquele que está no controle vê. Aquele que está no controle sabe. Então só se ofereça a Deus. Seja qual for a sua situação nesse processo, se entregue a Ele e diga a Ele: eu creio em Ti, Senhor, e eu sei que o Teu agir
não é para ferir, não é para machucar, mas é para melhorar. Amém. Enquanto as coisas vão acontecendo, enquanto você vai sendo apertado, você vai sendo atritado, enquanto a sua vida vai correndo e as coisas no controle de Deus vão acontecendo, você vai cantando e você vai glorificando, nunca chorando, nunca se desanimando, mas sempre acreditando que o melhor Deus ainda vai fazer. Levanta a sua mão, diga: o melhor ainda está por vir. Fala: Deus ainda vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Senta só um pouquinho. Departamento infantil quer abençoar a igreja com a chegada da primavera, e as professoras prepararam aqui algo especial para você. Paz do Senhor, igreja. Então hoje nós estamos aqui para celebrar a chegada da primavera, e desde ontem o departamento infantil estava envolvido lá na creche Fonte, plantando, brincando na presença do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Quem gostou do encontro de ontem? Se divertiram bastante, foi uma bênção, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós estamos aqui para celebrar a Deus, para agradecer a Deus por toda a sua criação. As crianças têm um recadinho para vocês, para a igreja. Vamos ouvir? Primavera é recordação, que venha espalhar a palavra de Deus. Que a boa semente cresça nos nossos corações. Pai do Senhor, igreja. Eu espero que Jesus entre no lar de todos os nossos irmãos. Que a palavra de Deus possa semear em nossos corações. Pai do Senhor, igreja. Chegou a estação das flores, mas eu quero que Jesus floresça em todos os corações. Nós louvamos a Deus, a toda a sua criação. Paz do Senhor, igreja. Jesus nos criou e somos felizes assim. Deixa eu ver. Pai do Senhor, igreja. A gente é muito pequeno, mas tem o meu Deus mangante. E aí, vai? Jesus é o nosso Criador. Deus é o nosso Criador E o nosso Salvador. e nosso Salvador. Jesus é maravilhoso. É. Deus é bom. Feliz. Primavera. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Amém. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu,
estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está me guardando, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Aleluia. Levanta as tuas mãos para o céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer esse momento que passou tão rápido. E nós, meu Deus, pudemos aqui nos alegrar na tua presença. Que essa alegria possa ir conosco. Que a tua presença possa ir conosco. Que seja abençoado os lares, que seja abençoado o trabalho de cada um, Senhor. Que a graça de Jesus Cristo esteja em nós, Pai. O amor do teu coração no nosso coração e a presença do teu Espírito Santo, viva e poderosa, esteja conosco agora e para todo sempre. E aquele que crê e recebe, diga comigo, agora bem alto para Jesus, irmão. O mais forte que você puder.